Últimas notícias com Cristina Reina. Boa noite. A guerra na ex-Jugoslávia ameaça alastrar de novo à Croácia. A situação militar agravou-se com a tomada pelo exército croata de 2 importantes bastiões sérvios na Bósnia Ocidental. Um sério revés para as forças sérvias que pediram ajuda militar à Federação Jugoslava. Um pedido que não foi atendido pelo presidente sérvio Slobodan Milosevic, que, pelo contrário, respondeu que é preciso radicalizar a política de paz na região. Palavras pacificadoras, mas que não impedem a escalada do conflito na Bósnia. Na guerra da Bósnia, o verbo mais usado é agora alastrar. Um novo ator sobe ao palco do conflito armado. É o Exército Regular da Croácia, que juntamente com os croatas da Bósnia, tomou ontem 2 importantes bastiões sérvios, as cidades de Glamoč e Graovo. Os croatas estão hoje a 20 km de Knin, a capital da autoproclamada República Sérvia da Krajina, que viu assim cortada a sua principal via de abastecimento. Uma ofensiva relâmpago que surpreendeu os sérvios e os levou a declarar o estado de guerra em toda a região que ocupam, na Croácia e na Bósnia Ocidental. A intervenção direta do exército da Croácia é vista como uma forma de aliviar a enorme pressão sérvia sobre o enclave muçulmano de Biač, cerca de 100 km a norte. Mas, por enquanto, os sérvios e os seus aliados do rebelde muçulmano Fikret Abdić continuam a ganhar terreno na região de Biač, uma das zonas de segurança declaradas pela ONU, ainda sob controle das autoridades de Sarajevo. Na capital bósnia, uma coluna de caminhões das forças muçulmanas foi atacada pela artilharia sérvia. Os capacetes azuis britânicos assistiram a tudo passivamente, já que só podem ripostar em caso de ataque ao pessoal da ONU. Impotentes também, os capacetes azuis em Jepa. Debaixo dos seus olhos, os sérvios pilharam e incendiaram as casas do enclave tomado aos muçulmanos no princípio da semana. O Ocidente mantém a ameaça de raids aéreos contra os sérvios, mas tarda em passar das palavras aos atos. Numa chamada telefónica ontem à noite, Bill Clinton e Boris Yeltsin concordaram que é essencial os sérvios pararem com os ataques às zonas de segurança da ONU para se encontrar uma solução política do conflito. Já esta tarde em Paris, Jacques Chirac e John Major disseram estar totalmente de acordo quanto ao que tem de ser feito na Bósnia e Herzegovina. Exatamente o quê, nem o presidente francês nem o primeiro-ministro britânico quiseram dizer. Carvalho da Silva disse hoje à TVI que o envolvimento da CGTP numa investigação do Ministério Público não passa de um litígio com uma empresa privada a resolver pelos tribunais. O líder da CGTP referia-se desta forma a um caso de faturas falsas revelado pelos jornais Expresso e Semanário na sua edição de hoje, mas mostrou surpresa por estas notícias aparecerem numa altura em que as atenções se centravam nas alegadas irregularidades praticadas pela UGT com as verbas da formação profissional. O líder da CGTP, Carvalho da Silva, afirma-se tranquilo perante as notícias hoje divulgadas pela imprensa, que dão conta de uma investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária à sua central sindical, em virtude de uma alegada emissão de faturas falsas. Tudo começou em 1991 com uma campanha nacional de sensibilização para a higiene e segurança no trabalho. A CGTP estabelece então contratos com diversas empresas, realizando o trabalho com o apoio do Programa 5 do PEDIP. A campanha foi um sucesso. A central sindical chegou mesmo a ser premiada. Tudo corria bem até ao momento em que a Euritmo, uma dessas empresas, resolve reclamar o pagamento de 108 mil contos e acusar a CGTP de ter tentado saldar a dívida por intermédio de faturas simuladas. Entre as diversas empresas há um indivíduo que é administrador de uma dessas empresas, que entendeu que poderia enriquecer à custa da CGTP e, portanto, agora reclama o pagamento de 100 e tal mil contos, quando nós dizemos que o acerto de contas com a empresa são apenas de 1000 e tal contos, ou pouco mais que isso. Carvalho da Silva, que esta manhã participou numa reunião com a Liga Operária Católica, diz não estar preocupado e afirma a sua confiança nos tribunais. Surpresa, apenas o facto da notícia só agora ter sido divulgada. Quem deu a informação agora já podia ter dado em maio. Tanto quem a publicou e a publicou só agora, lá sabe porque o fez, mas não temos nada a esconder. Nem à Polícia Judiciária, nem ao Ministério Público, nem à opinião pública, porque a vida da CGTP é transparente. Até ao momento, nenhum dos membros desta central sindical foi convocado a prestar declarações. Ao que parece, as atenções da Polícia Judiciária estão por agora centradas na empresa de onde partiram as acusações.
António Guterres respondeu às acusações de inexperiência governativa que Cavaco Silva lhe fez ontem no Porto. O líder socialista diz que não precisa do tipo de experiência que se adquire nos governos de Cavaco e vai agora de férias a pensar no debate de setembro com Fernando Nogueira. Em matéria de experiência, de facto eu nunca estive no governo, mas os dois ídolos do Dr. Cavaco Silva, o Dr. Sá Carneiro e o Filipe González, o primeiro-ministro espanhol, um deles não tinha nenhuma e outro tinha estado apenas uns meses como membro sem pasta de um governo provisório antes de serem primeiros-ministros. E não foi por isso que deixaram de ser ídolos do Dr. Cavaco Silva, o que prova que esse ataque não tem qualquer consistência. Há uma experiência que eu acho que não vale a pena ter. É a experiência dos burocratas cinzentos que estão 12 anos no governo e de que ninguém ouve falar a não ser por causa das asneiras que fazem. Há um acordo de princípio, no sentido de que haja 2 debates nas televisões. Eu já tinha aceito os convites da TVI e da SIC. Pelas informações que tenho, pelo menos em relação à TVI, o mesmo tinha acontecido com o PSD. Acho que o que é natural é que assim aconteça. Eu penso que os problemas graves que nos são deixados, a herança pesada que vamos receber, justifica que seja necessário ter estabilidade, que se possam aplicar medidas e projetos com tempo, com continuidade. E por isso tenho dito que quero uma maioria estável no governo, quero que o PS possa governar com uma maioria no Parlamento que lhe permita aplicar as ideias e os projetos que sufragou e que forem apoiados pelos portugueses. Se os portugueses assim não entenderem, eu respeitarei sempre a vontade do povo português e, naturalmente, como já aconteceu no passado, quer com o PS, quer com o PSD, governarei em minoria. Vou para férias descansado e espero que me deixem descansar. E espero não ter que todos os dias ouvir o líder do PSD ou o primeiro-ministro atacar-me como se eu fosse responsável por aquilo que eles não fizeram ou fizeram mal durante estes 10 anos e como se resolvam algum problema do país atacando-me a mim em vez de cumprirem as suas responsabilidades. Aveiro ouviu hoje as primeiras declarações de Paulo Portas enquanto candidato a deputado pelo Partido Popular e o ex-diretor do Semanário Independente, igual a ele próprio, não deixou o seu crédito por mãos alheias. Disse que a sua candidatura é contra a imitação permanente entre o PS e o PSD. Na cidade que Manuel Monteiro considera a capital do CDS, os eleitores do PP tiveram de esperar mais de 1 hora para ouvir o seu candidato a deputado. Para matar o tempo, o líder popular prometeu apresentar um elenco governamental já nos próximos dias e deu depois a voz à estrela da companhia dos seus cabeças de lista. Apresento-vos hoje, como cabeça de lista por este círculo eleitoral de Aveiro, um desses portugueses que não se acomodou nem se acomoda, que não abandonou nem abandona e que, principalmente, tudo tem feito e com êxito para estancar e inverter o clima geral de derrotismo que em tempos ameaçou instalar-se. Paulo Portas. Durante mais de meia hora, Paulo Portas explicou por que trocou o jornalismo pela política e deu exemplos. Acontece-nos hoje, meus amigos, ao fim de 10 anos, o estranho fenómeno de vermos o responsável por esse modelo de sociedade fugir e virar as costas. Pois muito bem, um momento, meus amigos. Pois muito bem, quem o criticou não foge nem vira as costas. Dá a cara! Depois veio a Europa e mais críticas ao governo. Que fique claro, eu defendo a integração europeia de Portugal. Não defendo a desintegração europeia de Portugal. Pelo que fizeram de bem, já foram premiados. Pelo que fizeram de mal, ainda não foram castigados. É a hora. Conseguem esta coisa extraordinária, que é tornar Portugal o único Estado-membro que pratica oficialmente a política dos europartos. E o PS também não fugiu à língua afiada de PP. Quando Nogueira e Guterres dizem todos diferentes, Portas diz todos iguais. Vejo lado a lado na Europa, lado a lado em Maastricht, lado a lado no GATT, lado a lado em Schengen, mas também os vejo coladinhos uns aos outros nas empresas públicas. TAP para ti, CP para ele. Também os vejo coladinhos no Instituto de Participações do Estado,
2 gestores laranjas, 1 gestor cor-de-rosa. Amanhã será o contrário, 2 cores-de-rosa, 1 laranja. Uma estreia política muito aplaudida pelos ex-companheiros do Independente, que fizeram questão de marcar presença em Aveiro. Carlos Carvalhas começou o seu dia como muitos portugueses. Foi de manhã bem cedo aos mercados de Algés e Oeiras. Por entre renovados apelos ao voto na CDU, o líder do PCP serviu-se até de Cláudia Schiffer para criticar Fernando Nogueira. Mas não convenceu toda a gente. É que algumas pessoas insistiram noutras cores e noutras bandeiras. Mercado Algés Oeiras, 9h30 da manhã. Aqui começou mais um dia de pré-campanha CDU, com o cabeça de lista por Lisboa, Carlos Carvalhas, a chefiar a visita. Tudo estava a correr pelo melhor, até que a oposição decidiu estragar a festa aos militantes comunistas. Cabacas é luxo. Acha que o Dr. Fernando Nogueira vai ser um bom primeiro-ministro? Acho que sim. Carlos Carvalhas passou ao lado da polémica, mas não deixou de dizer que nem uma top model vai salvar a imagem dos líderes laranja. Como viu pelas queixas, creio que o Dr. Fernando Nogueira e o Primeiro-Ministro, nem com a Cláudia Schiffer, se safam. A temperatura da política portuguesa a subir até outubro. 5 professores universitários portugueses foram impedidos de desembarcar no aeroporto do Rio de Janeiro. Segundo o livro de ocorrências da Polícia Federal Brasileira, os docentes não possuíam vistos de permanência temporária no país, obrigatórios que são para os portugueses que pretendam participar de qualquer atividade em território brasileiro. 5 docentes da Universidade Nova de Lisboa saíram de Portugal rumo ao Rio de Janeiro na passada sexta-feira para participar no primeiro colóquio luso-brasileiro de comunicação. A associação organizadora do colóquio manifestou já a sua solidariedade para com os seus colegas portugueses. Os docentes brasileiros lamentam a prepotência da polícia e consideram chocante que os seus colegas portugueses sejam tratados desta maneira num país cujo presidente é um intelectual que acaba de receber o título honoris causa por uma universidade portuguesa. A embaixada portuguesa em Brasília afirma não ter sido informada do que se passava na altura, mas vai pedir explicações às autoridades brasileiras. TVI. Informação independente. A TV de facto. São potentes, reluzentes, um verdadeiro motivo de orgulho para os donos. Regra geral, amantes de grandes velocidades. Mas além de uma boa moto, os motares não dispensam ainda os convívios com muitos comes e bebes à mistura. A concentração hoje no Seixal foi exemplo disso mesmo. Na passarela, as motos foram vedetas, algumas mais estranhas do que outras. Em festas estiveram hoje também muitos moçambicanos residentes em Lisboa. É uma tradição que já tem raiz